Paz do Graças Senhor. a Deus que o Senhor tem nos permitido mais esta oportunidade de estarmos na sua casa. Hoje eu comecei aparecendo de máscara hoje, né? Mas é para vocês verem que nós temos, ó, como estamos chiques. Máscara personalizada da escola dominical. A gente ama esse departamento e não poderia ficar de fora, né? O departamento que se protege com a palavra de Deus, com a oração, mas também a gente usa máscara. Nós vamos fazer oração para darmos início à escola dominical de hoje. Agora eu posso tirar. Nós vamos orar ao Senhor, pedir que a sua bênção, a sua mão permaneça estendida sobre nós. Nós estamos encerrando, em nome de Jesus, mais um trimestre de muito estudo. Estudamos salmos nesse trimestre e tem sido muito bom para esse tempo meditar nesses cânticos de homens inspirados por Deus. Vamos orar. Bondoso Pai, te damos graças nesse instante, louvores ao teu nome precioso, por tudo que tu tens feito a nós, Senhor eterno, o que é que tem se feito presente em nossas vidas em todo o tempo. Mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós e feito em nós e por nós muito mais do que merecemos. Em nome de Jesus Cristo, eu te suplico nesta manhã a tua mão poderosa estendida aqui, nos dando graça, nos dando sabedoria e estratégia do céu para continuarmos avançando, meu Senhor, até a Canaã celestial. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te suplicamos. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, hino de número 358. E nesta manhã, a missionária Adriana vai louvar a Deus junto conosco, aproveitar a sua presença aqui. Vamos louvar a Deus com alegria. Hino de número 358. Glórias ao nome de Jesus. Enquanto a missionária se prepara aqui, quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, já deixarem abertas. Quem tem revista, abram as suas revistas, lição de número 13. Orando pela intervenção divina é o tema dessa lição. Salmos de número 144, que nós vamos meditar esta manhã. Vamos louvar a Deus. 358 da harpa cristã. Saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus por essa manhã que Ele tem nos concedido. Né? Vamos louvar ao Senhor. 358. Senhor, manda teu poder. Teu
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer hoje a EBD um pouquinho diferente do que nós vamos fazendo todos os domingos. Hoje já temos alguns irmãos que nós estamos de portas abertas, conforme o nosso pastor anunciou, e já temos alguns irmãos que estão aqui nesta manhã participando do encerramento da Escola Bíblica Dominical. Todos estão devidamente mascarados, já higienizaram as mãos, né? Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura da lição de hoje. Como já falei para os irmãos, Salmo de número 144, nós vamos estudar nesta manhã, e nós vamos abordar esse tema orando pela intervenção divina de várias formas, ou melhor, usando vários irmãos diferentes, cada um falando um pouquinho. Com certeza, nós vamos atingir o objetivo. Texto áureo está no Salmos de número 144, versículo de número 3. Quem tem revista, acompanha pela revista. Quem não, pode abrir as suas Bíblias e nós vamos fazer a leitura juntos desse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Senhor, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Salmo 144, 3. A verdade aplicada: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração para si próprio, pela família e pela nação. Os objetivos da lição de hoje é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração, apresentar os efeitos de uma vida de oração. Como dizem os meus amigos, é forte, né? É forte. Falar de oração é falar de relacionamento. Vamos à leitura do texto de referência. Como nós já temos aqui alguns irmãos, nós vamos fazer uma leitura responsiva para que todos participem. Abaixa ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse é o verso de número 15. Nós lemos versículos, não foram sequência, mas todos podem fazer leitura desse salmo. É um salmo maravilhoso, muito bom de ler. E Deus se revela aqui de uma forma maravilhosa, né? Através desses salmos. Nós vamos fazer a oração. Enquanto isso, o grupo que a gente intitulou como Grupo 1, que é o grupo que vai abordar o primeiro tópico da lição, vai se posicionando. Nós vamos fazer uma oração por todos os nossos irmãos que não têm conseguido ou podido vir ao templo por diversos motivos, para que o Senhor vá ao encontro nesse instante. Deus é aquele que tem se revelado nesse tempo como Deus Todo-Poderoso. A gente fala que alguns lugares podem ainda estar fechados, mas o céu nunca fechou. O céu permaneceu aberto em todo o tempo, ouvindo a nossa súplica e respondendo também. Então nós vamos interceder pelos nossos irmãos. Sentimos muito a falta de muitos irmãos que
gostam de estar na escola dominical, que sempre foram alunos, colaboradores assim, e intercessores em todo o tempo. E nós queremos já mandar o nosso grande abraço para a nossa fiel colaboradora, irmã Ilma, né? A irmã Ilma é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E ela ama a escola dominical, assim como a tia Emília, a Tânia. São irmãos que não tem falta. Então, todos os anos, quando a gente vai premiar os alunos que menos faltaram, olha quem aparece. Tia Emília, né? Ela está sempre aqui, só quando está viajando. E nesse tempo a tia Emília não tem podido estar. Mas eu tenho certeza que ela tem intercedido, clamado por nós, e as orações têm feito um grande efeito. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, te damos graças nesta manhã. Eu te louvo, Senhor, pela vida do teu povo, dos irmãos que aqui estão. E nesta manhã, Senhor eterno, aleluia, estão voltados para a tua palavra, voltados para o aprendizado desta palavra que tem sido de uma forma especial, tem nos trazido alento, esperança, tem nos trazido, acima de tudo, revelações, Senhor eterno, sobre o relacionamento do homem para contigo, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra em nossas vidas, pelo fácil acesso, Senhor, que temos nos dias de hoje a esta palavra, que é viva e é também eficaz. É uma palavra que se renova todas as manhãs e tem falado conosco todos os dias. Nós só podemos te agradecer, Senhor, por tamanho cuidado para conosco. Em nome de Jesus, visita os nossos irmãos que estão em seus lares, que não podem nesse tempo, Senhor eterno, ter a liberdade que temos. Mas eu tenho por certo que a tua presença tem sido, Senhor, abundante em cada lar, que tem te invocado, que tem clamado o teu nome. Vá ao encontro dos enfermos, daqueles que estão, Senhor, neste momento precisando de uma cura, de um socorro, de um milagre. Senhor, tu és poderoso para ir ao encontro, meu Senhor, e curar nesta manhã, e libertar nesta manhã, e salvar, e fazer uma grande obra. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te suplicamos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir nossos irmãos. Já conhecidos nossos, né? Os nossos parceiros. Irmão Rodrigo, evangelista irmão Ismar, professor Rodrigo, tem outros títulos também, né? Ele é professor, ele é diácono, é musicista, ele é ele é multi, né? E a irmã Pamela, nós vamos ouvi-los no primeiro ponto da lição. Pai do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, aí em casa. Não consigo ouvi-los, mas tenho certeza que vocês estão nos ouvindo e nos vendo também. Irmãos queridos, nessa manhã nós temos essa lição aqui. Eu gostaria até de ler a introdução, né? No presente salmo aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Bem, irmãos, nessa lição, aqui o Salmo 144, ele traz assim uma reflexão, né? O tema central é refletir, né? Voltar lá atrás, ver o que Deus fez, de onde eu estava, isso é que dá a entender o que Davi está falando aqui, e para onde ele me trouxe, né? Que até então o salmista, a impressão que nós temos é que ele estava totalmente cercado, né? Aprisionado por gente contra ele para destruí-lo, né? Mas ele trata aqui Deus, assim, o relacionamento, ele mostra para a gente que ele pôs Deus sobre o mais alto padrão que se pode colocar de fortaleza. Ele traz Deus assim para perto dele, dizendo: olha, o Senhor, ele é o meu rochedo,
Ele o meu escudo, né? Ele me protegeu. Eu sei que foi Ele, porque por mim mesmo eu não teria saído de onde eu saí, né? E nos versículos aqui, não exatamente na ordem, mas no versículo 7 do Salmo 140 diz: estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos dos estranhos. Então, irmãos, o Davi, ele, a impressão que a gente tem, que ele falou assim: olha, sai aí, Senhor, do lugar que o Senhor está, abaixa aqui, vem para perto de mim. E daqui a pouco ele fala: não, o Senhor realmente ele veio, ele é a minha rocha, ele é o meu rochedo, ele me livrou. Ele saiu aqui, a gente nota que ele saiu de uma batalha, né? De uma briga, né? Das mãos dos grandes inimigos dele, do qual Saul era um, né? E ele se mostra assim: agora eu vou orar ao Senhor com confiança, eu vou acreditar que Ele vai me livrar. E realmente, mais na frente, a gente ouve aqui o cântico dele, né? De agradecimento, né? Pelos grandes livramentos que Deus deu, na sua plena confiança no Senhor, né? Ou do Senhor. Porque, olha, irmãos, a gente orar com confiança e orar desapercebido é diferente e tem resultados também diferentes, né? O salmista aqui mostra e fala: eu orei ao Senhor, mas foi com confiança, porque o que me aconteceu não foi por acaso, né? Ele trata aqui de no Salmo 3, nos versículos 3, 4 e 9, ele trata de um excelente guia para a nossa vida devocional, né? É um guia para você seguir. O que é o guia? É que vai te ensinar a direção certa. E aqui a gente nota que ele fez uma menção das coisas, como eu disse no início, das coisas assim mais sólidas que se pode conhecer. O rochedo, ele é mais forte até do que a rocha, né? É um ajuntamento. Então ele pôs Deus aqui sobre a excelente de fortaleza, sobre a parte mais alta que se pode colocar no ser, né? E eu vejo aqui, irmãos, fazendo até uma comparação com o devoto. O devoto, ele carrega, o devoto de um santo, por exemplo, ele carrega o santo dele, de devoção, ele coloca ele mais próximo dele que pode. Tem uns que carrega no pescoço, outros carrega na cintura, outros carrega no bolso, né? Mas o Davi não. O Davi carregava Deus no coração. E é o que nós devemos fazer, né? Eu acho que aqui o meu tempo já está findando, mas eu quero dizer aqui que Davi era um grande devoto de Deus. Amém. Só ressaltando, né, o Salmo 144, ele é muito parecido com o Salmo 18, parece até ser uma releitura, mas não é o mesmo Salmo, ele só conta um pouco das experiências de Davi, fala um pouco das experiências de Davi que já estão no Salmo 18, e isso que faz a gente pensar, a gente não sabe quem escreveu o Salmo 144, mas que provavelmente seja algum maestro, cantor, músico, que veio depois de Davi, ou quem sabe até o próprio Davi. E aí o 1.2 fala, um salmo que exalta a Deus. Um salmo de adoração. Né? Ele começa assim, bendito seja o Senhor, minha rocha. Então ele está falando aqui, ele está começando exaltando o nosso Deus. E eu, ontem, né, a gente aqui no culto de
E depois a pastora falou assim, eu quero agradecer também aqui os universitários, né? Que era o pessoal que estava cantando junto. E eu fiquei pensando, né, que a gente já estava com esse salmo na cabeça, eu fiquei pensando assim, que nós como adoradores, nós nunca deixamos de ser estudantes, né? A gente está sempre aprendendo. Não me sinto nem universitária, eu me sinto na pré-escola. Porque a gente tem que se preocupar sempre em, sabe, nos policiar mesmo, porque a gente está acostumado a vir à igreja, né? Estamos retomando nossa rotina agora, e a gente vê que é recorrente nos salmos que eles geralmente começam os salmos com louvor. Que a gente nunca esqueça, que a gente nunca deixe esse espírito de adorador dos salmistas, né? Todos nós devemos ter. Ele lembra aqui que o Senhor é a nossa rocha, né? Ele não precisa ficar falando isso, mas é um momento de adoração. A minha confiança, Senhor, está em Ti. Tu és o meu rochedo, Tu és a minha rocha, aquele em quem eu confio, né? Adorando e exaltando essa grandeza de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Eu vou tratar aqui do tópico 1.3, né? Fala sobre a inferioridade do homem. Esse tópico, o salmista, ele faz um paralelo, né? Ele tenta traçar um paralelo entre Deus e o homem. Só que nós sabemos que é uma diferença imensurável, né, irmãos? Esse paralelo que ele tentou tratar. Ele coloca aqui, como anteriormente já foi dito, que Deus é o que? Deus é a rocha, é o firmamento, né? É a coisa mais firme, a rocha. Inclusive, Jesus, naquela passagem, ele menciona, né, como a casa que é feita na rocha e a casa que é feita na areia, né? Então, a rocha, já foi até na lição retrasada, se eu não me engano, a gente falou aqui da pedra, né? Que é o firmamento. E o salmista, ele traz Deus como rocha e o homem como vaidade. E ele é bem claro aqui que ele fala no Salmos, no versículo 44 do Salmo 144, que o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como sombra que passa. Né? Ele é bem específico, a sombra só vai permanecer se tiver algo claro para que tenha a sombra, mas logo passa. Né? É uma coisa instável, uma coisa que passa desapercebido. Né? A vaidade é uma coisa o quê? Uma coisa vã, né? É uma coisa ilusória. Se a gente parar para pensar, olhar alguma sombra aqui para a gente, né? Quem faz a sombra é a luz. E ela logo passa. É uma coisa instável, né? De pouca duração. Né? E o salmista, ele traça esse paralelo, dizendo que não importa a condição do homem, condição social, qualquer tipo de condição dele, mas sempre vai acabar passando, né? Sem a verdadeira luz, nem sombra tem. Nem sombra tem, exatamente. A sombra não vai nem aparecer, né? Ele fala aqui, ó, os seus dias são como uma sombra, ou seja, logo passa, né? Não tem uma segurança de permanecer, a sombra nunca vai permanecer, né? O homem, ele é transitório, ele vem, nasce, cresce, envelhece e morre. Mas nós sabemos que nossa esperança não é aqui nessa terra, né? Aqui nós estamos de passagem, né? É uma coisa transitória, mas Deus não, Ele é de eternidade a eternidade, né? Então, a superioridade e a estabilidade de Deus nos contemplam, né? Nos completam, aliás. Ele faz o que? Deus, em nós, Ele faz que nós sejamos completos. Mas o salmista aqui, ele faz esse paralelo, dizendo que Deus é Deus e homem é homem. Não tem esse tipo de... A gente não pode comparar. Ele faz o paralelo separando que Deus é rocha, Deus é firmamento e o homem é estável, transitório,
e logo passa. Antes de nós passarmos ao ponto 2 da lição, e já outros irmãos terão a oportunidade, eu quero mandar também um grande abraço para a nossa irmã Alzira, que está prestigiando a nossa live, como também a minha vizinha, a Ana Maria Medeiros. Eu iniciei falando que nós personalizamos, mas não só eu que vou ficar de máscara personalizada da escola, tá, irmãos? O Senhor nos abençoou para que nós pudéssemos fazer mais algumas e nós vamos sortear nesta manhã. Eu vou começar um sorteio, não é que eu não entregue agora, mas já vou garantir a máscara de mais alguém, para mais alguém ficar feliz. Merece, super merece. A sorteada foi a irmã Pamela. Ela já garantiu a máscara personalizada da EBD. É bênção, né? Antes de sortear mais uma, eu quero convidar a professora Inovanda e também a aluna Luana, que está aqui colaborando conosco. Nós vamos falar a respeito do ponto 2 da nossa lição, que tem como tema a confiança, a oração e a graça de Deus. E aí, mais um nominho surgiu aqui, que vai ser abençoado com a máscara da escola dominical. Luana! Olha aí, o pagamento chegou rápido, né, gente? Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu gostaria de comentar aqui o tópico 2 dessa lição, que se intitula Confiança, Oração e a Graça de Deus. E ressaltando que esse tópico quer destacar o interesse do salmista em extrair dos salmos o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração os seus maus momentos e necessidades com plena confiança, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor, né? E o Senhor me fez lembrar de Romanos 8,35, né? Que nos fala, que nos faz uma pergunta, né? Romanos 8, 35, que começa nos fazendo uma pergunta, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é o que o salmista quer destacar nesse salmo, né, de 144, a importância de nós adorarmos ao Senhor, né, mesmo em meio às aflições. Eu creio que o Senhor está falando sobre isso desde quinta-feira, né? Nós adorarmos ao Senhor mesmo em meio às lutas e continuarmos sendo adoradores e agradecidos a Ele por tudo, né, que Ele tem permitido em nossas vidas, porque tudo é pela permissão de Deus e nada acontece se Ele não permitir, em tudo Ele tem um propósito, né?
E no tópico 2.1, falando sobre a graça de Deus. E na graça de Deus nós encontramos aqui que a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos, né? Nós não merecíamos essa graça. E aqui diz assim que mesmo por não sermos merecedores dessa grandeza de Deus, esse reconhecimento não nos poderá impedir de buscá-lo. Então, às vezes, nós achamos que nós somos tão injustos, né? Tão imerecedores dessa graça tão maravilhosa. Às vezes, começamos a enumerar todas as nossas falhas para nos afastarmos do Senhor. E é o contrário, né? Além de tudo isso, é um motivo que nós temos para nos aproximarmos e nos achegarmos mais ao Senhor, né? Justamente por essa graça que Ele nos oferece. E aqui no tópico 2 eu queria destacar o Efésios 1, versículo 7. Efésios 1. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Louvado seja Deus, né? E segundo Coríntios 12, 9 e 10, quando ali o apóstolo Paulo estava se sentindo perseguido, né, por aquele espírito que o atormentava, e aquele espinho na carne, e quando ele pediu ali a misericórdia de Deus, né, para que Deus retirasse dele aquele momento que ele estava passando, o Senhor respondeu para ele, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E justamente ontem ainda o Tiago falou sobre isso, né, quando nós falamos, olha Senhor, agora eu não posso, agora eu estou sozinho, agora eu não consigo, é a hora que entra a graça de Deus em nossas vidas e nos ajuda a caminhar, e aí que destaca, né, a perfeição de Deus na nossa fraqueza. É quando nós não podemos nada mesmo, é quando nossos limites acabam e quando a gente entrega tudo na mão do Senhor, como foi falado no culto de ontem, né? Se Ele nos permite ser jogados na cova, Ele lá está, né? Com a sua graça. Se Ele permite nós sermos jogados na cova do leão, Ele também está ali conosco com a sua graça. Então que nós possamos, né, irmãos, nessa manhã, meditar nessa graça tão maravilhosa que o Senhor tem nos atribuído. E eu passo a oportunidade para minhas companheiras. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Foi me proposto aqui falar um pouquinho sobre a oração pela presença de Deus, né? E eu quero voltar com os irmãos, lá em Salmo 44, no verso 5, diz assim: abaixa, ó Senhor, pelos céus e desce, toca os montes e fumegarão. Esse baixar aqui, né, mencionado na revista, e tá dizendo, aponta para a divina, né, a descida divina de Deus, né, através de Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. Jesus deixou toda a sua divindade, toda a sua glória, né, e veio aqui nessa terra, né, para cumprir aquilo que o Senhor Deus colocou ali sobre a vida dele, né. E o salmista diz aqui, o salmista no Salmo 44, ele está dizendo que o Senhor, né, pedindo para Deus baixar o céu. Então diz assim: ao Deus aclamar que baixasse os céus e descesse. Então o salmista faz referência para que Deus baixasse o céu, né? Essa expressão nós vemos aqui que se diz respeito à divindade de Deus, né? A importância de nós termos a nossa vida de oração, nós clamarmos pela presença de Deus. E nesse salmo também a gente pode tirar como lição que Deus, ele não está diferente ao nosso clamor, né? Sabemos que Deus é um Deus que ouve o nosso clamor quando nós dobramos os nossos joelhos e colocamos os nossos pedidos de oração, né? As nossas demandas diante do Senhor. Ele é aquele que está atento
ao nosso clamor, né? Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e as mãos estão estendidas para nos abençoar. Então, aqui na revista menciona também o livro do Êxodo, que traz uma passagem bastante conhecida, e estudando um pouquinho sobre isso, né, aqui diz que Deus ouviu o clamor, né, Deus ouviu o clamor daquele povo que estava ali pedindo por misericórdia para que Deus libertasse ele daquela situação que eles viviam, né. Então a gente pode ver que a contínua escravidão daquele povo e a opressão de Israel tocaram o coração de Deus. Então o clamor daquele povo, né, foi chegado ao trono de Deus, e Deus desceu ali sobre o Monte Sinai visitando Moisés. Nós conhecemos bastante essa história, né, e falou para Moisés, falou, olha, vai até a terra, né, ali no Egito, que eu vou dar livramento para aquele povo, né. Eu ouvi o clamor. Então, irmãos, nós tiramos como lição aqui que Deus, ele é um Deus atento ao nosso clamor. Ele é um Deus que não despreza o clamor dos seus servos, né? E em todo momento que nós clamarmos pela presença de Deus, nós orarmos pela presença do Senhor, Ele está ali prontamente para nos atender. Então nós podemos ver que Deus, ele desceu sobre aquele monte para dar livramento, e as tais expressões, né, como diz aqui na revista, sinaliza, dentre tantas, duas verdades: a grandeza e a graça maravilhosa de Deus. Então a gente pode ver que um Deus tão grande, uma graça tão maravilhosa, ele, como foi falado ontem, né, nós somos tão pequenos, né, diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, e mesmo assim ele atende às nossas demandas, mesmo assim ele atende o nosso clamor. Ele poderia, diante da sua grandeza, né, talvez dizer, falar, não vou dar ouvido, mas não, ele dá ouvido para o nosso clamor. Ele é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor, como diz na palavra, ela se renova a cada manhã. Então, isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a certeza, a confiança de quando nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus, né, esperarmos nele, ele vem prontamente nos atender. Amém? Amém. O ponto 2, 3, fala a respeito da expressa confiança. O autor, ele diz que Davi é o escritor desses salmos, né, os salmos de número 144, e quando se fala em confiança, nós imediatamente pensamos como nós podemos confiar numa pessoa. Nós só confiamos numa pessoa quando a gente realmente conhece essa pessoa. Se nós não conhecemos a pessoa, nós sempre ficamos, como diz, com uma pulga atrás da orelha. Eu não conheço a pessoa, eu nunca vi a pessoa, eu não sei de quem se trata. Será que verdadeiramente eu devo confiar em alguém que não conheço? Então, o salmista, quando ele fala dessa expressa confiança, ele diz assim: porque sei quem é Deus e confio. Então, o que nos faz conhecer a Deus? Uma das formas de nós conhecermos a Deus é através da oração. Mas aí, antes de nós dizermos assim, eu vou orar, ou melhor, eu vou clamar, ou eu vou pedir, ou eu vou invocar alguém, a gente precisa conhecer. E Deus se revela a nós através da sua palavra. Deus revelou-se ao homem através do seu Filho Jesus. Enviou o seu Filho, que é a sua palavra, né, para vir aqui como homem, tomou forma de homem, e fazendo-se homem, ele não teve por usurpação, não teve igual a Deus. Então, quando Jesus manifestou os sinais aqui na terra, vamos dizer assim, tornou seu ministério conhecido através dos sinais, através dos milagres, ele despertava naqueles que o seguiam a confiança. Então, muitos tinham certeza que se chegasse, que se tocasse em Jesus, ou pelo menos na hora das suas vestes, receberia a bênção. Isso expressa a confiança. Olha, eu confio, eu tenho certeza que se eu tocar nele, eu serei abençoado. Então, nós somos convidados no tempo de hoje a expressar a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso, né?
a diferença no tempo de enfrentamento, no tempo que nós vivemos, nesse tempo de adversidade, essa diferença de quem confia e quem não confia fica mais explícita ainda, né? No tempo da adversidade fica muito claro quem confia e quem não confia. Não, eu confio em Deus. Independente se eu viva ou se eu morra, eu confio em Deus. É Ele quem detém a minha vida. Esta semana eu li, melhor dizendo, uma publicação de uma ex-colega de trabalho, em que ela falava bem assim: faz uma semana que o Covid venceu. E ela estava se referindo ao falecimento de uma tia, em que ela amava muito. Eu não sou de fazer comentários nas publicações das pessoas, mas eu me senti impulsionada mesmo, porque eu já tinha lido a revista, pensando a respeito do salmo, pensando a respeito da confiança, e eu respondi para ela: a nossa vida, Deus é o dono da vida, Ele dá e Ele tira, né? Não podemos pensar que o Covid venceu, ou que o câncer venceu, ou que a insuficiência renal venceu, ou que a anemia venceu, ou que qualquer outra coisa tenha vencido. Nós confiamos que foi Deus que nos deu a vida, e no momento que Ele quiser tomar, Ele vai fazer assim. E eu falei: fica tranquila, porque ela voltou para aquele que é o dono da vida. A vida voltou para quem é de direito, né? Então, irmãos, eu quero encerrar essa minha fala falando a respeito da confiança em Deus, que sempre devemos orar a Deus e ter expressa confiança nele. Ele vai responder da melhor forma para nós. Ele tem resposta de paz para a nossa oração. Vamos confiar que Ele vai fazer o melhor. Deus abençoe Luana, Deus abençoe Novana. Nós já vamos para o ponto 3 para encerrar. E eu quero convidar aqui o pastor Carlos e o professor Diácono Luiz. Nós vamos falar a respeito da intercessão pelo bem da sociedade e também da família. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Nesse tópico que nós vamos abordar agora, o salmista no Salmo de número 144, ele se volta para a necessidade do bem-estar familiar e do bem-estar social. Ou seja, ele se preocupa com a família e, consequentemente, com a sociedade. Nós vamos observar neste salmo que, como nós já ouvimos aqui os nossos professores que nos antecederam, que o salmista buscava firmeza, fundamentação. Ele buscava equilíbrio social, equilíbrio familiar, para que o plano de Deus para com o homem viesse a ser estabelecido. No tópico 3.1, nós vamos ver que o salmista ele se refere aos filhos. E é interessante nesse salmo, nesse tópico, que nos versículos 12 e 13, que o salmista fala dos filhos e ele faz uma diferenciação entre os filhos homens e os filhos mulheres. Ele faz uma diferenciação
Inclusive nós podemos observar isso por causa da sociedade de então. Por isso ele se refere aos filhos de uma forma diferenciada. A sociedade era uma sociedade patriarcal e os filhos exerciam funções diferentes na sociedade. Os filhos homens exerciam uma função de ajudadores, de protetores, aqueles que seriam os guerreiros, aqueles que seriam os ajudadores na agricultura, na pecuária. Então agora ele se volta para o Senhor em interceder em favor dos filhos. E ele diz assim, aqui o comentarista nos diz que é fundamental para nós unirmos em oração pelos filhos, principalmente quando crianças, adolescentes e jovens, para que eles venham ser como plantas florescentes, bem desenvolvidos, viçosos no jardim do Senhor. O interesse do salmista em interceder pelos filhos não estava só no bem-estar social. O interesse do salmista estava em que os seus filhos viessem a ser como plantas, ou seja, plantado significa não só aquilo que nós vemos. É interessante quando nós observamos uma plantação, que nós só percebemos o que está acima do solo, né? Está acima do solo. Então nós olhamos uma árvore frutífera e verificamos os seus frutos e elogiamos aqueles frutos, mas aquela árvore só pode dar os seus frutos por causa das suas raízes, por causa da sua fundamentação. Então eu quero me referir aos filhos nesta manhã, lembrando do que o salmista também escreveu no Salmo de número 1 e o verso de número 3, que é um salmo bastante conhecido, mas diz assim, olha, a respeito do homem, ele fala, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E no verso 3, ele fala sobre isso que nós estamos falando, estar plantados, né? Uma plantação viçosa, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Entendemos desta forma que através da intercessão, e aí o salmista chama a responsabilidade aos pais, a nós que somos pais, né, de nós intercedermos pelos nossos filhos em todas as fases da vida deles. O comentarista da lição, no comentário à parte que ele faz aos professores, ele fala sobre a questão de os filhos que são obedientes e os filhos que não são obedientes à voz do Senhor. Então ele cita até um comentário de Spurgeon, quando ele diz, olha, eu vou dizer aqui nas minhas palavras, não vou ler, quando os filhos se tornam homens bem-sucedidos, ele traz a alegria para a casa, ele traz a alegria para a sociedade. E quando o contrário, ele traz dificuldades, fazendo aqui uma conotação com a plantação, existem plantas que precisam ser arrancadas. E isto traz prejuízos para quem plantou e para quem esperava dela fruto. Então que nós possamos interceder pelos nossos filhos, para que eles não venham desvirtuar-se dos caminhos do Senhor, mas que eles sejam plantas viçosas, frutíferas e que venham fazer bem para a família e para a sociedade. Amém. Amém? Graças a Deus. Amém.
Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irei comentar sobre o tópico 3:2 e também se referindo ao versículo 12 do Salmo 144. Ele está dividido em duas partes, ele fala sobre filhos e a parte B sobre filhas. O pastor falou sobre filhos, né? O papel, até mesmo falando sobre os meninos que têm que ser forte, que ser provedor. E eu vou falar sobre o papel das meninas. E o salmista aqui no tópico 3:2 fala: filhas, pedras de esquinas, como colunas de um palácio. Eu estudando esse tópico, pensei muito, como estava falando sobre filhas, pensei muito na minha filha. A minha filha já tem seus 23 anos, são 23 anos já de vida, a qual a gente tem acompanhado. E interceder por família é o tempo todo. Aqui fala sobre interceder sobre filhos, e está falando aqui, quando está se referindo a pedras de esquina e colunas de um palácio, está se referindo o quê? Beleza e sustentação. As meninas, em questão de criação, a gente foi criado assim: os meninos fazem os deveres mais pesados e os afazeres das meninas aqueles mais leves, né? Hoje já não está. Os tempos estão mudados. As meninas hoje têm que ser fortes, porque os meninos de hoje estão um pouco acomodados, vamos falar assim. Mas em questão de sustentação e beleza, o papel do pai e da mãe, o ensinamento, o exemplo é muito importante. Aqui no nosso culto estamos vendo duas colunas. Beleza, por si só, as duas são brancas, mas a sustentação é muito importante, que é o fundamento dessas colunas, né? Que é o que a gente tem que passar para os nossos filhos e filhas. A sustentação, a firmeza. E o foco da lição fala assim: os pais podem contar com a oração, com a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja nesta tão importante construção. Construir filhos para o futuro. Eu cresci, irmã Mara, no meu tempo de evangelismo, com o versículo de Eclesiastes 12, que é: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Eu admiro pais que se preocupam em se dedicar a tempo e trabalho para construir o futuro do seu filho, principalmente em exemplos, não é? E em ensino. Nós temos os nossos filhos, né, pastor, como discípulos nossos. Eu tenho que me dedicar a sustentar a minha filha na palavra de Deus. A base nossa como cristão é a palavra de Deus. E eu tenho que estar sempre dando exemplo, principalmente em questão de oração. Porque, como foi falado aqui, oração é ter intimidade com o nosso Deus. Eu vejo as nossas crianças aqui nas nossas igrejas, como tem pai que se dedica assim 24 horas para dedicar-se a dar o melhor para o seu filho. Aqui fala sobre pedra de esquina, fala sobre beleza. Quem é que não se preocupa em ter os seus filhos bem arrumados, ter uma boa aparência, né? Tudo isso depende do nosso trabalho, como a gente se dedica aos nossos filhos. E também fala sobre coluna, a sustentação, a firmeza dos nossos filhos. Será que a gente está se preocupando para que no futuro eles possam viver o que está escrito em Eclesiastes 12? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Talvez o tempo vai se... Hoje a gente vai ensinando, lógico, a palavra nos fala que tem que ser coletinho, né? As crianças. Começa aos pouquinhos, orando ao pouquinho, ensinando os Salmos 23, que tem muitas crianças que falamos um pouco também desse trimestre, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder ter já vivenciado 23 anos da minha filha, e ela sempre foi criada nos fundamentos da palavra de Deus. E que
Nesse trimestre, ao qual o Senhor nos usou muito para falar sobre os salmos, que fala sobre a intercessão, sobre muitos, hoje falamos sobre povo, família, hoje nós estamos falando sobre família, você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Como foi falado, a gente tem a igreja, temos o Espírito Santo e a palavra de Deus para nos ajudarmos a construir os nossos filhos para um futuro. E eu agradeço a Deus porque eu estava até comentando com a Mara ontem, será que a gente vai ter a oportunidade de ser bisavô? Aquele que hoje é bisavô, para ver decorrer a construção dos nossos filhos e netos, eu acho que é uma grande bênção, né, pastor? Você já imaginou se você sendo bisavô? O seu filho construir o seu neto? Eu estou sonhando em ser avô. Então, eu estava comentando isso com a Mara. Você imaginou aqueles que hoje têm o privilégio de ser bisavô? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Interesse pelo bem da sociedade, para nós encerrarmos a nossa revista. O salmista que menciona nesses salmos, nos versos de número 14 e 15, a respeito das nossas ruas e o povo. E aí ele pede a Deus a bênção, não apenas para si, para a sua família, mas também para a sociedade. Nesses dias, vamos dizer assim, nós temos o tempo inteiro ouvido muitas críticas em relação a tudo, né? Mas qual a missão, a função, na verdade, do povo de Deus no tempo de tanta crítica com relação àqueles que ocupam cargos públicos, aqueles que estão no poder? A Bíblia nos recomenda orar por aqueles que estão em eminência. Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia uma recomendação para nós criticarmos, para nós fazermos um levantamento, para nós fazermos um ajuntamento de assinaturas ou etc. São muitas causas válidas e eu não estou aqui me opondo a elas, mas o que eu chamo a atenção nós temos feito o que a Bíblia nos recomenda em interceder por aqueles que estão em eminência? Porque se nós fizermos assim, nós já estamos agradando a Deus. Porque é fácil o caminho da crítica, mas no momento em que nós dobramos os nossos joelhos, já que nós estamos falando em oração, fortalecemos, pedimos a Deus o fortalecimento da nossa família, que é base para a sociedade, e nós intercedemos por aqueles que estão lá no poder, ainda que muitas vezes desagradando aquilo que nós achávamos, nós precisamos crer que Deus vai, em algum momento, em algum instante, usar cada situação, eu não vou dizer usar o homem, mas usar as situações, e elas vão, de alguma forma, nos atingir. Às vezes para o bem, que nós queríamos que fosse, e às vezes não tanto. Mas o importante, irmãos, é que a vontade de Deus é prevalecer. Todas as coisas podem passar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece. E a recomendação da palavra de Deus para o tempo passado e para este tempo é que nós clamemos a Deus, oremos a Deus por aqueles que estão em eminência. Então, devemos interceder e buscar pelo bem da família e da sociedade. E eu quero concluir dizendo que nós podemos apresentar a Ele nossas inquietações e aflições, estando certos da nossa vitória. É da responsabilidade, da nossa responsabilidade como servos, como servas de Deus, clamar ao Senhor para que vá bem na família, para que vá bem na igreja e para que vá bem na sociedade, para que a vontade do Senhor se cumpra. Amém? Então assim nós encerramos. Daqui a pouquinho. De segundos para você, Mara. Olha, o pastor estava policiando o meu tempo, irmãos. Superou, Mara, você superou. Nós vamos ouvir o louvor pela nossa irmã Marluce. A nossa irmã Marluce já é a segunda vez que ela ouve o nosso
atende a nossa súplica, o nosso pedido. Nós já vamos ouvir o louvor pela nossa irmã, enquanto os irmãos que nos ajudam com as crianças, porque nós temos uma preocupação com as crianças aqui, né? Na escola bíblica dominical. Eles também são merecedores da nossa atenção, são merecedores do nosso carinho. E a irmã Chileide vai falar aqui para nós, para você que está em casa, dos desafios que ela tem enfrentado nesse tempo de quarentena, suado bastante, para sempre trazer alguma mensagem para o coração das nossas crianças, né? Nós temos, eu estou falando da irmã Chileide, mas nós temos outros professores que estarão aqui intercedendo, clamando. Vamos ouvir então o louvor pela nossa irmã. Enquanto a irmã Marúcia se prepara aqui, nós vamos sortear mais uma máscara. Todo mundo em oração, orando com confiança, expressando a confiança no Senhor. Sobressaiu a tia Meire. Temos ainda mais duas. Ainda tem chance para você. Ainda tem chance. E acabou de ser abençoada com uma máscara da Escola Bíblica Dominical a professora irmã Chileide. Tem mais um ainda tem uma chance. Os homens não estão aí, né? Estão sim. Por isso que o Luiz falou que as irmãs estão mais fortes que os homens. Culpa é sua, Luiz. Senhor da igreja. A paz Paz do do Senhor. Senhor. Eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Meu Salvador, aleluia, Jesus, Glórias a ti para sempre, Jesus. aleluia, gratidão, eu canto a ti, Aleluia. com coração.
Vamos ver se sai um menino aqui, né, para ganhar uma máscara. Nem vou sortear, vou pedir para alguém pegar o nome, porque vai aqui, né? Cadê a Beatriz para você não ver isso? Mexe o papel, mano. Tá bom. Acabaram as mulheres, agora só tem um homem. Aí, tá vendo o caso lá de Ó, Samuel? vou pedir ao menino para tirar, para não dizer que foi influência feminina. No caso de Davi, Samuel, acabaram os mancebos, agora não acabaram as mulheres. Acabaram as mulheres. É que tem mais, né, a predominância. Vou pedir ao pastor, o mancebo mais Não, próximo eu de tiro mim. meu nome, se eu tirar meu nome vai dar problema. Ô, pastor, nos abençoe aí, pastor. É a última. É a última. Esse que está escondidinho aqui, ó. Abençoa você, meu Jesus. Eu nem vou nem ouvir. Vou dar o pulo, hein? Vou dar o pulo da vitória. Não vou nem falar nada, gente. Ó, Sem palavras aqui, hein? quer ver? É que os irmãos que estão em casa querem saber. Mas ele tirou ele mesmo. É pra glorificar de pé. Eu ia tirar uma mulher da vida. Ouvi alguém aqui balançar a cabeça achando que era marcada. Tipo, pessoal, vocês Vai ser bisavô, hein? apelaram, poderia ser outra menina. Apelaram aqui, eu dei pro menino falar. A nossa conosco aqui é a professora Ina Chileide. Ela, além de ser professora da escola dominical, dá os cordeirinhos, que são aqueles bem pequititos que estão dando seus primeiros passos na igreja. Né? A irmã Chileide também, ela lidera o departamento infantil e Deus tem usado nossa irmã com grande poder, né, nessa casa aqui. Né? Então nós vamos ouvi-la falando a respeito dos desafios. Eu só quero deixar um versículo para todos aqueles que estão nesse momento estacionados. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, irmãos, se nós observarmos as dificuldades, nós nunca vamos semear o Evangelho, nós nunca vamos semear a palavra de Deus, né? Fala, irmã Juliette. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Ai, que saudade das minhas crianças. É difícil vir para a escola dominical e não encontrar as crianças. Para mim, é um grande desafio. Parece que as vozes delas ecoam no meu ouvido. É difícil. A Mara, quando me perguntou qual o desafio que a gente estava enfrentando nessa pandemia, né? Para mim tem sido um grande desafio. Porque você parar para pensar, ensinar a palavra de Deus para as crianças, pessoalmente, é uma coisa. Agora você tem que transmitir isso através de live. Né? Você planeja tudo, monta a sua história, prepara os recursos visuais. E aí? E agora, como que a gente vai fazer o vídeo? Então, desde o começo da pandemia, assim, eu e a Raquel, nós já tínhamos tudo planejado, como que seria o ano, né? Nossa agenda a gente estava super feliz porque a gente tinha conseguido fazer tudo. Uau, tá tudo pronto, esse ano vai render. E de repente, a gente é pego de surpresa dessa forma. E aí, o que é que vamos fazer agora? De que forma nós vamos fazer? De que forma a gente vai transmitir isso para as crianças? Porque a nossa preocupação em relação às crianças é que elas aprendam a palavra de Deus. Não é só ouvir. É a gente ter resultado daquilo que a gente está ensinando. Porque falar por falar é uma coisa, agora você quer ver o fruto daquilo. Nossa, eu falei e a criança entendeu. Eu fiquei tão feliz, a Pamela nem imagina domingo, quando eu ouvi ela falando da
professores de adulto também. Professores de adulto também. Mas se você for imaginar a criança, você fala para os adultos, as crianças, você precisa mostrar algo para eles entenderem. Então é uma coisa bem diferente. O desafio é muito maior. É muito maior, porque assim, como que eu vou mostrar isso para elas? Será que eu fazendo dessa forma eles vão entender? Nós estamos acostumados com reações. Estar do outro lado da câmera é viver de suposições, que as pessoas estão reagindo aos estímulos, e as crianças principalmente, né? Que são muito visuais, que têm uma forma diferente de falar, e aí o professor começa a imaginar como que ele está reagindo. Estou prendendo a atenção dessa criança do outro lado da tela, ou ele já dispersou, não está nem mais ouvindo o que eu estou falando, né? Nós sabemos e nós temos orado nesse sentido para o Senhor capacitar todos os dias, né? Não só os professores, nós professores de adulto, mas principalmente os professores de criança. Mas eu tenho orado principalmente para que Deus dê a estratégia certa, para que todos possam semear de alguma forma, né? Porque se nós observarmos essas dificuldades que a Gilede está comentando aqui e que eu muitas vezes observo, no começo, eu me lembro da primeira vez que o pastor deu aula, era a lição de número 12 da revista do primeiro trimestre, e ele falou assim: prepara alguém para dar aula no próximo domingo. E eu fiquei pensando assim, eu posso transferir a responsabilidade para alguém como superintendente, eu posso ir lá e transferir. Falar, olha, chamar qualquer um dos professores e pedir para que dessem aula. Mas eu decidi chamar a responsabilidade para mim. Como quem já trabalha comigo há algum tempo já sabe que eu prefiro me sacrificar do que sacrificar outros. Se eu vejo que alguém está muito sufocado com muitas coisas, eu já começo a tentar encontrar uma solução para que o irmão ou a irmã tenha um pouco mais, vamos dizer assim, de leveza para conduzir aquilo. Mas dispensar, eu vou falar para os irmãos, eu não dispenso ninguém. Eu preciso da ajuda de todos. Mas a minha súplica nesse momento, em relação a todos os professores, principalmente os professores de criança, é que o Senhor dê a cada um estratégia para que continue semeando a boa semente. Pensando nisso, nesse desafio, quando foi lido aqui o Salmo 144, no versículo 1, fala assim: bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então eu comecei a pensar várias coisas, né? Como que a gente, de que forma, não sei, cada um pensou, né? Assim, como que eu vou fazer agora, nessa pandemia, né? E aí ele fala assim, que o Senhor é a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra. Nós estamos em guerra. Nosso inimigo é invisível, a gente não está vendo esse vírus. Estamos em guerra, mas Senhor, treina as minhas mãos, né? Para a guerra e os meus dedos para a batalha. Essa tem sido a minha oração. Amém. Para Deus. Esse Senhor, que eu seja útil nesse tempo. Tenho falado, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida nesse tempo? Eu tenho certeza que não é para ficar de braço cruzado. E essa tem que ser a nossa oração, que eu seja útil. Então foi falado aqui também do sopro, que a nossa vida é um sopro, né? Então a gente está vivendo uma incerteza. Estamos aqui, mas e amanhã? Quantas pessoas não fizeram planos para esse ano e já não estão mais aqui? É verdade. Né? E eu quero ser útil para Deus nesse tempo. É um tempo de medo. Temos medo? Sim, temos medo. O medo nos paralisa. Mas a gente tem que enfrentar e ir. E tem sido a minha oração dessa forma, para que eu seja útil. Que seja as nossas orações, porque tem pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus, seja elas crianças, seja
Senhor, nesse instante. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui iniciando um novo trimestre. Nesse primeiro momento, né, enquanto nós não tivermos liberdade para receber todos os irmãos aqui, nós estaremos fazendo presencial, mas também transmitindo para os irmãos. E eu creio, irmãos, que até a volta de Jesus, se o Senhor nos permitir, nós estamos aqui dispostos a continuar, né, aprendendo a palavra de Deus. Né? Continua nessa escola, a gente não recebe diploma, né? Então a gente continua esse aprendizado, estreitando esse relacionamento que nós temos com o Senhor. Então vamos orar. Eu quero pedir a todos os alunos que estão em casa, professores também, orem por suas vidas, mas orem por esses que têm se colocado na brecha, que têm buscado ser flecha na mão do valente, para acertar o alvo, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que alguma espada de dois gumes. Ela vai alcançar alguém. Às vezes a gente não quer ir ou não quer abrir a boca porque a gente acha que não vai falar muitas coisas que se aproveitem. Mas quando a gente fala da palavra de Deus é diferente. É a palavra que vai penetrar até o coração do homem. Então vamos orar nesse instante e agradecer ao nosso Deus. Eu quero agradecer assim, de todo o coração, cada vida de cada um de vocês que tem vindo fazer as lives. Eu tenho grandes companheiros aqui, irmãos. Ai, como eu louvo a Deus pela vida desses companheiros, assim, que têm estado fielmente aos domingos conosco, aceitando os desafios. E às vezes a gente acha que não vai, mas vai, e eles vêm aqui e o nome do Senhor é glorificado. Bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida, Senhor eterno, de cada um dos professores, alunos, e nesse tempo, Senhor eterno, tem se colocado à disposição, e nós temos, Senhor eterno, comprovado que o Senhor não busca, Senhor, os preparados, o Senhor busca os disponíveis, e aquele que estiver disponível, Senhor, será usado por Ti, será, Senhor, como flecha, aleluia, na mão do valente para atingir o objetivo, para atingir o alvo. Muito obrigado pela vida daqueles, Senhor, que tem cooperado à distância, não só fazendo os vídeos, mas intercedendo por aqueles que podem estar aqui presencialmente. Recebe nesta manhã a minha gratidão, ao meu louvor, Senhor, pela vida, Senhor, de cada professor e cada aluno, Pai querido, que tem sido usado por Ti nesse tempo. Eu só posso Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, nos ajudando, nos agraciando, nos abençoando. Muito obrigado, Deus de amor e bondade, em nome de Jesus. E que o próximo trimestre, Senhor, continue manifestando a sua graça, o seu poder neste lugar. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Quero mandar um abraço bem especial para o nosso irmão Mateus Henrique, que hoje está fazendo aniversário. Deus abençoe, Mateus, um grande abraço. E em nome de Jesus, se Senhor nos permitir, no próximo domingo, nós estaremos aqui com uma nova revista. Deus abençoe, irmãos. Um abraço grande. Aqui, ó. Vai fazer foto? Vai fazer a foto.